bem-vindo ao Papo Cristão. Olá, povo abençoado de Deus, graça e paz, Senhor Jesus, seja com todos. Começando aí mais uma noite aí o programa Vivendo pela Fé, aqui pela Web Rádio Remidos. Você que está me acompanhando aí, seja bem-vindo aí, muito obrigado pela tua companhia. Muito obrigado por você permitir que a gente entre na sua casa nessa noite aí, uma noite abençoada, a qual eu tenho certeza que Jesus está conosco, eu tenho certeza que Ele está com você na tua casa. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para o teu coração nessa noite. E antes da palavra, vamos contar uma história. Uma história que eu quero falar para você de algo maravilhoso. Certa vez um homem, aquele homem lá que você está pensando mesmo. Certa vez um homem estava ali caminhando e ele estava falando que era necessário para você ter uma herança, você ser igual a uma criança. Porque para herdar aquilo que ele tinha para dar, era necessário você ser igual um pequenino, uma criança. E o que uma criança tem? Ela tem o quê? Ela tem no seu coração pureza, ela tem ingenuidade, ela tem ali no seu coração, né, amor verdadeiro, sinceridade. Assim é uma criança. E aquele homem que você está pensando, é esse mesmo. Aquele homem falou que quem quiser herdar vai ter que ser igual a uma criança. Mas de repente um jovem muito rico, muito abastado, ele tinha uma herança terrena já, uma herança muito grande. Ele tinha bastante bens, bastante posses, mas ele chega para aquele senhor, para aquele homem, e fala assim: o que eu tenho que fazer para mim ter essa herança aí? Porque aquele homem falou que para ser herdeiro tinha que ser igual a criança. E aquele jovem, já, né, jovem bem abastado financeiramente, ele fica meio na dúvida no seu coração. Ele fala assim: mas puxa vida, esse homem está falando que ele tem uma herança para dar e que ele tem que dar essa herança para quem tem um sentimento igual a uma criança. Mas eu vou perguntar para ele. Ele chega para aquele homem e pergunta assim: o que eu tenho que fazer para me herdar essa herança aí? E naquele momento aquele homem fala assim: vai e guarda aquilo que o teu pai te ensinou. E aquele homem fala assim: mas eu tenho guardado isso aí desde a minha mocidade, desde a minha juventude eu guardo. Porque tudo que o pai me ensinou eu tenho guardado, ele disse para o Senhor. E de repente, aquele homem, aquele que você está pensando aí agora, é ele mesmo, ele chega e fala assim: mas falta uma coisa para você realmente herdar essa herança aqui que eu tenho para dar. Vai, pega tudo que você tem, vende, dá para as pessoas que necessitam, você leva para aquelas pessoas que precisam, porque você tem muita coisa, você compartilha com elas, você vem, segue a mim e traga algo com você. E o que aquele algo era para aquele homem? Era a cruz. E aí aquele senhor que estava querendo dar uma herança, né, falando que tinha que ser como uma criança, ele fala assim: falta só essa coisa para você, meu jovem. Você vai, vende tudo que você tem aí, dá para os pobres, dá para aqueles que precisam, ajuda os necessitados, abre mão daquilo que você tem, tira o teu coração daquilo que é terreno, põe o coração naquilo que é necessário. E aí nós vemos que ele fala assim: vem, segue-me, depois que você fazer isso, e depois você pega a sua cruz e vem após mim. E aí você vai herdar aquilo que eu tenho para te dar. E aí nós vemos a tristeza no coração daquele jovem. Aquele jovem que tinha muitas coisas, muitos bens. Um jovem que obedecia o pai, naquilo que o pai tinha mandado. Mas faltava uma coisa ainda para aquele jovem: tirar o coração daquilo que realmente não era tão importante como aquilo que aquele senhor tinha para dar. Porque muitas vezes aquele jovem, tendo bens, tendo posses, ele até obedecia algumas coisas que o pai o mandava. Só que o coração dele ainda não estava pronto, porque ele tinha muitas coisas que ele se apegava, que era prioridade na vida dele. Mas daí aquele homem sábio, o Senhor, aquele que você está pensando aí mesmo, é ele mesmo, ele diz que tem que se desapegar, não priorizar aquilo que realmente não é tão importante. E tem que pegar, seguir a ele, e ainda tem que levar uma coisinha, que é a cruz.
E aí nós vemos aquele homem entristecido, baixando a cabeça e indo embora para sua casa. Você sabe de quem eu estou falando, não sabe? Você sabe quem é esse jovem, né? Você sabe quem é esse homem que tem essa herança para dar, você não sabe? É esse aí mesmo que você está pensando, é Jesus. Jesus é o homem mais sábio. Ele é o homem mais rico. Ele é o homem mais poderoso. Ele é o homem mais deslumbrante a qual nós podemos contemplar. É ele, Jesus. E esse Jesus, ele diz para aquele jovem: ó, você tem que negar a si mesmo. Você tem que seguir a mim, e você tem que carregar a cruz. Então nós vemos desse contexto, meus irmãos, algo maravilhoso. Aí a gente entra no texto, a qual nós vamos estar lendo para vocês. As pessoas traziam crianças até Jesus. Jesus, ele diz assim, lá em Marcos capítulo 10, versículo 13. Olha o que Jesus vai dizer para o meu e para o seu coração nessa noite. E traziam-lhes meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam os que lhes traziam. Mas Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixar vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Aleluia! Olha o Pai, olha aqui a ação do Filho, e olha aqui aquilo que Deus ele está falando ao teu coração nessa noite. Ele está falando aqui que é para deixar ir até ele os meninos, para não impedir. Mas ele diz ainda no verso 15: em verdade eu vos digo, qualquer que não receber o reino de Deus como um menino, como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando nos seus braços os meninos, o menino, né? E impondo-lhes as mãos, os abençoou. Agora, reflita comigo. Pare e pensa um pouquinho comigo. Os meninos, as crianças, na sua pureza, elas queriam estar perto de Jesus. Elas queriam estar perto daquele que tem algo para oferecer. E ele estava oferecendo o quê? O reino. O reino que o Pai colocou em suas mãos, ele quer dividir com pessoas que estão vindo até ele. E isso inclui o quê? Eu e você. E você está disposto realmente a receber essa herança de Jesus? Você está disposto a receber essa herança que ele tem para te dar? Então, o segredo está aqui. Tem que ser como um menino. Menino de pureza, de sinceridade, uma criança que realmente ela olha e ela não vê maldade, mas ela olha para Jesus e fala assim: eu quero estar perto dele. E aí os discípulos começam a impedir aquelas crianças, mas Jesus fala: deixai vir a mim os meninos, porque deles é o reino dos céus. Aí aquele jovem rico, aqui no verso 17, ele diz assim a palavra de Deus para nós: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem. Lá em Lucas fala que era um príncipe. Olha que coisa, era um príncipe, um homem abastado, um homem cheio de bens, um homem cheio de riqueza. Mas diz aqui, ele chegou até Jesus e se ajoelhou diante dele e perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Aquele jovem, aquele príncipe, aquele rapaz, ele chega e se ajoelha, um sinal de reverência, um sinal ali de honrar a Jesus. Mas de repente ele fala assim: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar essa herança aí que o senhor tem para me dar? Porque o senhor falou que das crianças é o reino, e eu sou jovem, o que eu tenho que fazer? Aí Jesus diz: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Olha a humildade desse Senhor. Olha a humildade de Jesus quando ele olha para o Pai. Ele fala assim: por que me chamas bom? Só há um que é bom, e é o Deus Pai. É Deus que é bom. Isso quer dizer que Jesus não é bom?
Não, isso quer dizer que Jesus, ele está nos ensinando que nós, como homens, nós não sabemos ser bons, mas nós temos que olhar para o Pai. Ele é bom, o tempo todo. O tempo todo ele é bom, aleluias. E ele diz aqui no verso 19, tu sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás, honra teu pai e tua mãe. Aqui está 6 mandamentos. 6 mandamentos que Jesus está falando aqui. Ó. Ele falou para aquele jovem. O jovem que perguntou para ele, o que eu tenho que fazer para me herdar essa vida eterna, esse reino que o Senhor tem para dar? E Jesus, ele fala, você sabe, você conhece os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não defraudarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Aqui está 6 dos 10 mandamentos. Mas estava faltando um, que era o principal. Mas ele, porém, respondendo, disse-lhe, mestre, tudo isso eu guardei desde a minha mocidade. Ele guardou princípios importantes. Princípios importantes muitas pessoas guardam no seu coração. Muitas pessoas têm guardado princípios importantíssimos daquilo que Deus diz. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não jurarás falso contra teu irmão, não defraude ninguém, honra teu pai, honra tua mãe. Mas faltava alguma coisa para ele. E aí nós vemos ele falando, mas eu guardo tudo. Jesus está mostrando para nós aqui algo maravilhoso. Por mais que você ainda obedeça em algo, falta aquilo que é o mais importante. Por mais que uma pessoa faça o bem, por mais que ela obedeça em muitas coisas, falta uma coisa importante, a mais importante de todas. Aqui no verso 21 diz assim, Jesus olhando para ele o amou e disse, Jesus olhando para você, ele te amou. Jesus olhando para nós, ele nos amou. Mas ele diz algo. Muitas vezes você que está me acompanhando aí, você tem observado aquilo que ele tem falado. São 10 mandamentos a qual Deus deixou através de Moisés. Aqui, aquele jovem, ele falou que estava guardando 6 deles. Mas Jesus olha para ele e Jesus o amou. Por que Jesus olha para ele e o amou? Porque Jesus enxergou o tanto que ele precisava, aquele jovem precisava, entregar a ele. Porque por mais que as pessoas busquem em Jesus, ali obedecer, elas erram, elas falham, elas tropeçam. Mas nós vemos ali Jesus mostrando algo importantíssimo para aquele jovem, que não há mérito, não há como ter um mérito para se salvar. Não adianta a pessoa falar que ele obedece tais mandamentos, se ele não fazer aquilo que é o principal. E o que é o principal? Jesus disse, falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens, dás aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem, toma tua cruz e segue-me. Isso é o mais importante. Ajuntar o tesouro aonde a traça não corrói, o ladrão não rouba, a ferrugem não destrói, mas ajuntar um tesouro aonde realmente nós temos a herança, porque é um tesouro no céu, aonde o ladrão não rouba, a traça não corrói, a ferrugem não destrói, mas ali você ajunta um tesouro para a vida eterna. Aonde está o teu coração? Aonde está o teu maior tesouro? Ela está naquilo que você tem ou está naquele que tem tudo para te dar, que é o Todo-Poderoso? E Jesus, ele fala, vende tudo, dá aos pobres e terás um tesouro. Jesus está dizendo aqui, desapega, abre mão, nega isso aí que você tem e faz uma coisa mais importante, vem. Ele fala assim, vem,
tome a sua cruz e segue-me. Isso é o mais importante para mim e para você. Jesus não quer tirar nada de ninguém, de coisas terrenas, materiais. Aliás, ele não quer tirar no sentido de ele não quer que nós tenhamos miséria, mas ele quer que nós desapeguemos daquilo que muitas vezes rouba o lugar de Deus. Ele quer que nós desapeguemos daquilo que muitas vezes tem roubado, né, o nosso coração de Deus. Por quê? Porque muitas pessoas, elas têm algo que ela ama tanto. Muitas pessoas, elas têm apego a algo que ela lutou tanto para conquistar e ela não abre mão daquilo. O coração muitas vezes está ali. Jesus, ele não quer que nós sejamos aqui nessa terra miseráveis, que sejamos como muitos fazem aí. Eu vou acabar com tudo que eu tenho e vou viver como, né, um mendigo. Não, ele não quer isso. Mas ele quer que nós tenhamos uma vida com abundância, mas sem apegar naquilo que é material. Você pode ter muitos bens, muitas posses, muitas coisas, que Deus abençoe a sua vida para que você conquiste, mas nunca põe teu coração naquilo que você tem, mas põe teu coração naquele que tem todo o poder, naquele que tem algo muito mais maravilhoso para te dar, porque ele te dá um reino eterno. Coloque o seu coração aonde está o verdadeiro tesouro, e o verdadeiro tesouro está naquele que é dono do ouro e da prata, é aquele que é o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. E Jesus está falando aqui que 3 coisas são necessárias. Primeira coisa, desapegar. 4 coisas necessárias. Desapegue daquilo que você tem. Segunda coisa, vem. Porque enquanto você estiver apegado àquilo que você tem, aquilo que você quer tanto pôr teu coração ali na coisa terrena, você jamais vai conseguir vir até Jesus. Porque ele diz assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, desapegue, possua aquilo, mas não deixe com que aquilo venha possuir a sua vida. Porque quando você possui um bem, quando você possui um material, algo que é dessa terra, é bom para o teu desfrute. Sim, ter dinheiro é bom, sim, é bom, mas não deixe com que o dinheiro venha possuir a sua vida. Não deixe com que o dinheiro tome conta da sua vida. Não deixe com que a riqueza tome conta da sua vida. Seja você senhor de tudo aquilo que você tem. Porque a Bíblia diz para nós, a palavra de Deus, que ele nos fez reis e sacerdotes. E quando ele cria o homem, ele fala assim: domine sobre todas as coisas. Então é necessário você ter domínio sobre aquilo que você possui, sobre aquilo que você tem, e não ser dominado por aquilo que é da terra, mas ser cheio daquilo que é do céu, da presença de Deus. Aleluia. Então a primeira coisa que Jesus está mostrando aqui, que é o desapego. Desapegue das coisas terrenas. Tenha elas, mas não deixe com que elas venham possuir o teu coração. Segunda coisa, vem. Jesus está falando para você nessa noite: vem, vem, desapegue e vem. Depois ele diz: tome a sua cruz. Terceira coisa, tomar a cruz. Tomar a cruz é você estar disposto a ir até o fim. É disposto a ir até o fim por amor àquele que te amou primeiro. É você estar disposto a ir o mais longe que você pode alcançar, até chegar à eternidade. É tomar a cruz. É tomar a cruz. E a quarta coisa é seguir Jesus. Então nós vemos que ele disse para aquele jovem: vem, tome a sua cruz e segue-me. Aleluia. Você jamais vai conseguir seguir Jesus se no teu coração estiver dominando as coisas da terra. Você jamais vai conseguir
ir até Jesus se isso estiver no teu coração. Você não vai conseguir caminhar com Jesus se você não tomar a sua cruz. E para segui-lo é necessário você estar disposto a caminhar uma jornada onde você vai estar caminhando aqui nessa terra, né, por um período onde você vai ter que enfrentar obstáculos, dificuldades, lutas, mas você não vai largar a cruz. Você não vai voltar para trás. Agora você está para frente. Você está marchando, você está caminhando, você está prosseguindo para o alvo. E o alvo é Jesus. Mas aquele jovem, infelizmente, ele não teve esse mesmo pensamento que você está tendo agora. Esse jovem, ele não teve o mesmo pensamento que você. E agora ele faz o quê? Ele fica triste, ele entristece, ele abaixa a sua cabeça e vai embora. Por quê? Porque ele tinha muitas propriedades. Então, aquele jovem, ele guardava, sim, alguns mandamentos, mas faltava o principal. O principal era desapegar, seguir, carregar a cruz, estar com Jesus. Isso era o principal. Por isso que lá em Êxodo capítulo 20, Jesus diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra da escravidão, e não terá outros deuses diante de mim. Aleluias! E ele diz: não farás para ti imagem de escultura, nem no que há no céu, na terra, nem embaixo da terra. Não te encurvarás a ela. Muitas pessoas estão se encurvando diante de bens, diante de coisas terrenas, diante até mesmo de uma imagem. Mas Deus está falando para aquele jovem: você guardou 6 mandamentos, mas faltava os 6 últimos, você estava guardando, mas faltavam os primeiros. Você não consegue cumprir os primeiros, os segundos, na verdade, plenamente, se vocês não estiver guardando o primeiro. O primeiro é desapegar de tudo, é ter Deus como Senhor, como o único Senhor da sua vida, é seguir a Jesus. Então nós vemos que aquele jovem se entristece, ele vai embora. Mas Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Ou seja, aqueles que se apegam naquilo que é terreno, naquilo que é material, num tesouro onde vai ficar na terra, estão esquecendo de juntar o tesouro no céu. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Quão difícil é para aqueles que confiam na riqueza, nas coisas terrenas, entrar no reino de Deus. Então, guarda isso no teu coração, porque para herdar você tem que negar. Por isso que o título dessa mensagem é essa: para herdar você tem que negar. Se você não negar as riquezas, os bens, a si mesmo, se você não desapegar, você não consegue vir. E se você não vir, você não consegue pegar a cruz. E se você não pegar a cruz, você não consegue seguir Jesus. É assim a jornada. Mas ele diz que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Olha a dificuldade. Olha como que é estreito o caminho. Por que é estreito? Porque Jesus, ele pede algo para nós que é simples. Negue-se a si mesmo. Isso para nós, muitas vezes, estamos aqui nessa terra, parece uma coisa absurda, uma coisa tão incapaz, não pode, não tem como. Tem sim, sabe por quê? Você pode ter coisas, você pode possuir coisas, mas nunca deixe essas coisas te dominar, nunca deixe o dinheiro dominar a sua vida, nunca deixe a riqueza dominar o seu coração, mas faça da riqueza um meio de abençoar pessoas. Faça daquilo que você tem um meio de abençoar aqueles que necessitam, assim como Jesus disse para aquele jovem: dá aos pobres, ajuda, faz alguma coisa. Então nós vemos que é difícil para aqueles que têm apego,
Mas para aqueles que são desapegados às coisas terrenas, fica fácil. Por quê? Porque quanto mais você tem, mais você compartilha. Quanto mais você possui, mais você abençoa. Esse é o projeto de Deus para a sua vida. Aleluia. E aí nós vemos Jesus, porém, olhando para eles, disse, para os homens, aliás, no verso 26, diz assim, e os seus discípulos se admiravam, dizendo entre si, quem poderá salvar-se? Olha a mentalidade dos discípulos, olhando para tudo isso. Então, quem vai poder se salvar? Jesus, ele diz no verso 27. Jesus, porém, olhando para eles, disse, para os homens é impossível, mas para Deus, nada dessas coisas é impossível, porque para Ele tudo é possível. Aleluias! Então, que você entenda que Jesus, Ele está ministrando ao teu coração nessa noite 4 razões importantes, 4 etapas importantes, a qual você e eu precisamos passar para estarmos herdando aquilo que Ele tem para nós. Aquilo que Ele tem para nós. Ali nós vemos que as crianças, elas estavam buscando em Jesus. As crianças queriam estar aos pés de Jesus. As crianças estavam querendo Jesus porque elas amavam Jesus. As crianças estavam querendo ir até Jesus, mas os discípulos não queriam deixar. Por isso que Jesus disse, deixar vir a mim os meninos, os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Aí nós vemos, a trajetória daquele que quer realmente estar com Jesus a eternidade. Então aquele jovem tinha seus bens, suas posses, e você? Tenho certeza que você tem alguma coisa ainda que precisa desapegar. Às vezes, você tem algo que ainda você não desapegou por completo. Saiba possuí-lo, mas nunca deixe aquilo possuir o teu coração. Nunca deixe aquilo dominar o seu coração. Mas, ele diz, falta uma coisa. Desapegue. Porque aonde estiver teu tesouro está o teu coração. Ele vem dizer para nós, desapegue, venha, tome a cruz e siga-me. Esse é o projeto de Deus para mim e para a sua vida. Que nessa noite você possa estar entendendo e olhando para si mesmo e procurando entender o que eu tenho que desapegar ainda. O que eu tenho que abrir mão. O que eu tenho ainda dentro de mim que ainda falta para mim poder estar herdando esse reino eterno. É de graça, mas custou caro. É de graça pela graça, mas custou o sangue precioso de Jesus. Mas Jesus está dizendo, não adianta guardar certos mandamentos sem desapegar, sem vir até Ele, sem carregar a cruz e sem seguir Ele. Não adianta você querer fazer por mérito. Não adianta você querer fazer porque é bom. Não adianta você dar esmolas achando que aquilo ali vai te salvar. Não. O que mais vale é você olhar para a história desse homem, desse jovem rico, que ele tinha muitas coisas. Ele tinha no seu coração, desde a sua mocidade, alguns mandamentos, a qual ele guardava. Mas agora uma coisa faltava, que era aquilo que Jesus nos ensinou hoje. Que nessa noite você possa estar olhando, analisando, refletindo, e que você possa estar entendendo o plano de salvação para a sua vida. Porque aqueles que buscam nessa terra com sinceridade, como uma criança, aqueles que o buscam nessa terra com o coração quebrantado, com amor verdadeiro, eles herdarão. Por isso, se você quer herdar, você tem que negar. Se você quer herdar, negue-se a si mesmo. Pega a sua cruz e segue Jesus, que aí você vai ter um tesouro no céu. Aleluia. Amém ou não amém, meus irmãos?
Oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vemos que Jesus nos ama, porque Ele amou aquele jovem. A Bíblia diz que e Jesus o amou. Ele nos amou porque Ele entregou a si mesmo. E Ele nos ama, está olhando para nós aqui, e Ele está falando assim, ó, o que te falta? O que falta para você dar um passo realmente em direção à vida eterna? Aqui no verso 21, aqui do capítulo 10, guarde no teu coração, uma coisa falta. Analise depois na sua casa com cuidado, com carinho, medite, porque para aquele jovem faltava uma coisa, e para muitos de nós ainda falta. Falta desapegar. Falta muitas vezes nós estarmos indo até Ele de verdade, de coração limpo, de um coração puro, de uma inteireza de coração. Falta muitas vezes tomar a cruz e falta muitas vezes seguir Jesus. Então que nessa noite nós possamos estar refletindo, isso eu falo, comigo mesmo, mas também com vocês. Nós possamos analisar como está a nossa conduta, como está a nossa vida diante daquele que nos amou, que nos deu vida, que é aquele que está conosco e Ele vai à nossa frente. Como que está a nossa conduta? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a vida do Juninho, também ali Juninho da Calha. Deus abençoe o Juninho, Deus abençoe o Fábio Souza também, meu amigo aí de infância. Deus abençoe, Deus abençoe vocês que têm acompanhado aí, estão entrando aí, mandando seu boa noite, a sua paz do Senhor Jesus. Deus abençoe também o Rodrigo Mioto, a Raquel também. Deus abençoe o Bruno Martins. Deus abençoe a todos vocês. Então fique com essa palavra no teu coração, medite, reflita, pense, analise e olhe para aquilo que está faltando. Eu tenho certeza que sempre falta algo para nós. Sempre está faltando. Por quê? Porque a cada dia é uma nova etapa. A cada dia é uma nova história. A cada dia tem que haver um novo negar-se a si mesmo. A cada dia tem que ter passos dados em direção ao reino. E a cada dia nós temos que estar sepultando aquele velho homem, aquela velha mulher e olhando para Jesus falando: Senhor, eu estou aqui e eu vou até o fim. Eu estou aqui e vou até o fim. Por quê? Porque o Senhor morreu por mim e eu vou seguir a caminhada. E vou seguir porque eu sei que a minha herança ela é eterna. Aleluia. E nós vamos seguir e caminhar até a eternidade. Então fique com essa palavra no teu coração. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, que Deus abençoe grandemente cada família, cada lar, que nós possamos estar entendendo os propósitos de Deus para a nossa vida. Medite a cada dia naquilo que Deus tem feito na sua vida e aquilo que Ele pode fazer através de você também. Deus abençoe a todos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, obrigado, Jesus, pelas Tuas palavras, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos mostrado, Senhor, meu Deus, que para entrarmos no reino é necessário, meu Pai, sermos como crianças. Não na ignorância, mas na inocência. Que nós possamos ser, Senhor Jesus, estando aqui diante do Senhor de pureza de coração, com sinceridade, com amor verdadeiro, Senhor. Pai amado, Pai querido, o Senhor tem nos mostrado através dessa palavra, Senhor, que mesmo nós guardando alguma coisa dos seus mandamentos, Senhor, falta às vezes uma coisa. Falta uma coisa, assim como faltou para aquele jovem que tinha muitos bens e guardava parte dos seus mandamentos, Senhor. Mas uma coisa faltava, o desapego das coisas terrenas. Faltava, Senhor Jesus, para ele vir até o Senhor com o coração quebrantado. Faltava, Senhor, para ele, Senhor, meu Deus, pegar a sua cruz. Faltava para ele seguir ao Senhor. Mas quando isso é revelado no coração dele, ele se inclina para baixo e ele vai embora. Que nós não sejamos assim, Senhor. Que o Senhor nos ajuda, Senhor, em nossas fraquezas. Que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, meu Deus, na nossa insignificância, Pai. Mas que o Senhor venha operar, meu Deus, em nossas vidas. Para que possamos, meu Deus, estar tendo, meu Deus, aquilo que o Senhor tem nos dado de bênção
mas que nós não nos apeguemos, Senhor meu Deus, que nós possamos possuir sem deixarmos ser possuídos por aquilo que nós temos, que nós possamos ter sem apegar naquilo que realmente é muitas coisas passageiras, Pai, mas que nós possamos ter em abundância, mas principalmente, Senhor, estar guardando tesouro, juntando tesouro no céu, aonde somente o Senhor, meu Deus, pode nos dar uma herança eterna, Senhor. Assim, Pai amado, Pai querido, o Senhor possa estar abençoando, meu Deus, a nossa vida. Abençoa os teus filhos, as tuas filhas, Senhor. Abençoa cada família, cada lar, meu Pai. Abençoa a minha esposa, meus filhos. Abençoa, Senhor, meu Deus, os meus amigos que estão me acompanhando, Pai, aqueles que hão de acompanhar também. E que em cada lar, ó Pai, esteja a tua graça abundante, ó Pai. Que o Senhor, meu Deus, venha limpar a nossa vida, Pai, de dentro para fora. Que o Senhor possa estar purificando a nossa mente, o nosso coração, meu Pai. E que assim nós possamos cada dia, meu Pai, entender o propósito da sua salvação. O propósito, ó Pai, da tua herança eterna, meu Pai. E assim seja feito, meu Deus, em nossas vidas, para que possamos ser aperfeiçoados, para que possamos ser melhorados, Papai, para que possamos ser lapidados conforme a Tua vontade, Pai, conforme o Teu desejo. Pai querido, Pai amado, traga saúde, meu Pai, para aqueles que estão enfermos. Que o Senhor possa estar operando, ó Pai, na vida desses irmãos e irmãs que estão passando por essa dificuldade, ó Pai, na saúde. Que o Senhor possa estar abençoando, ó Pai, enriquecendo eles com a Tua presença, enriquecendo eles com as bênçãos eternas, enriquecendo eles, meu Deus, com a herança, meu Deus, que não vai se acabar, que é uma herança guardada para nós nos céus. Pai querido, muito obrigado, Pai. Que o Senhor nos tenha amado, nos amado, e assim o Senhor tem nos dado, meu Deus, um motivo para seguirmos até o fim. Que nós somos herdeiros dessa herança eterna a qual o Senhor tem para nos dar. Obrigado, Jesus, pela Tua bondade, pela Tua graça e pela Tua infinita misericórdia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado sabedoria, meu Pai, para não apegarmos naquilo que é terreno, mas sim para vivermos aquilo que é eterno. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Papai. Muito obrigado ao Espírito Santo de Deus. Porque sem o Senhor em nossa vida não faríamos nada. Porque é o Senhor que nos limpa, que nos purifica, que nos dá vida. É o Senhor, meu Deus, que faz em nós, meu Deus, a mudança, a transformação. Porque não há nada de bom em nós que nós possamos falar assim: eu mereço a salvação. Mas nós temos que olhar para o Senhor e falar: Senhor, eu quero estar, meu Deus, seguindo o Senhor. Eu quero estar, meu Deus, negando a mim mesmo, Papai. Eu quero estar pegando a cruz e andando com o Senhor. Por isso, Pai amado, Pai querido, que nossa vida seja, meu Deus, transformada a todo momento, a todo instante. E que nós sejamos um com o Senhor, assim como o Senhor é um com o Pai, Jesus. E assim o Senhor vem estar reinando em nós. E que nós possamos estar reinando na eternidade um dia com o Senhor. Assim eu te agradeço, meu Deus, meu Pai. Muito obrigado pela Tua bondade, muito obrigado pela Tua graça e pela Tua misericórdia. E que tudo seja feito para a Tua honra e para a Tua glória, segundo a Tua vontade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe cada irmão que está me acompanhando aí. Deus abençoe cada ouvinte. Deus abençoe a sua família, o seu lar, a sua casa. E você sinta-se abraçado por Jesus. Ore por mim. Ore pela minha família. Ore pela igreja do Senhor. E continue refletindo naquilo que Deus falou no teu coração nessa noite. Muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe. Fiquem todos na graça e na paz maravilhosa. Nosso irmão acabou de entrar aí, o Massal Aracaque, né? Deus abençoe, meu irmão. E fiquem todos então nessa graça e paz maravilhosa, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um grande abraço a todos.